Olá, estamos de volta com o Opinião Regional e no programa de hoje vamos conversar com a jornalista Fernanda Freitas. Hein, Fernanda? Tudo bom, Anel? Que bom que você aceitou o nosso convite de estar aqui para bater um papo conosco. Nossa, eu que fiquei honrada, imagina se eu não vou aceitar. Não, e pense direitinho assim, né? Parar a sua vida, parar a vida de mãe, jornalista, trabalhadora, senhora, dona de casa, mulher, tudo ao mesmo tempo num ser humano só. Ah, mas né? A gente dá conta. Parou a agenda e veio aqui ver a gente. Com certeza. Gratidão. Com certeza. Fernanda, eu tenho te visto muito nas redes sociais, fazendo um trabalho diferenciado, indo nas lojas, trazendo a informação desses comércios, enfim. E como que é esse trabalho na rede social? É diferente da nossa TV, por exemplo? É um pouco diferente, Manuel, porque assim, aqui a gente tem, quando eu trabalhava aqui na TV, na parte do jornalismo, na coordenação, a gente tinha, o nosso viés era a notícia em si, né? E notícia de interesse público, e a gente tinha aquele trabalho muito voltado para o jornalismo. Hoje o que eu faço é, de certa forma, o jornalismo, porém ele é institucional. Porque eu consigo divulgar de forma jornalística, ou seja, eu trago informações e levo informações a respeito daquele negócio, para o público conhecer um determinado negócio. Então, assim, é uma coisa que traz também, eu não estou fora da minha área, digamos assim. As pessoas gostam de denominar como influenciador, eu costumo dizer que eu continuo sendo jornalista, porém hoje eu trabalho de uma forma autônoma também, né, que é utilizando as minhas redes sociais para trabalhar o jornalismo institucional. Então, e é uma forma assim que é diferente da televisão, por quê? Porque na televisão você tem que seguir um padrão, né, jornalístico, um padrão televisivo. E hoje em dia na rede social não, você não tem nenhuma regra. A regra quem faz é você. Então você vai fazer na sua linguagem, da forma que você acha que vai comunicar melhor com o seu público, com a sua audiência. E onde você ficou mais à vontade? Eu me sinto muito à vontade nos dois, tanto aqui na TV quanto na rede social. Talvez, assim, até na rede social hoje eu acho que eu me sinto menos à vontade do que na TV, porque já tenho uma longa trajetória de televisão. E rede social é uma coisa nova para mim também. Quando você faz os vídeos, é você quem filma? Eu quem filmo. Então aí também já tem uma outra diferença, né? Porque a gente está sentado aqui, a gente tem o Isaac trabalhando. É verdade, enfim. É um trabalho de uma pessoa só. E eu falo assim, eu tenho que agradecer ao curso de fotografia que eu tive com meu pai, que me ajudou bastante a ter noção de imagem, de captação de imagem de vídeo, não só de foto. Então, isso me ajuda a conseguir pegar os melhores ângulos, trabalhar uma imagem profissional, trazer um resultado profissional para aqueles clientes com quem eu atuo, porque faz muita diferença, né? Você não pode editar esses vídeos, você quem faz a edição? Também edito. Você tem uma ilha de edição em casa, um computador ou você edita no celular? Eu tenho os dois, eu tenho uma ilha, porém hoje com a facilidade do celular, tem aplicativos que me permitem fazer a edição no próprio celular. Então para mim acaba sendo mais prático, né? Rápido, porque eu consigo editar rapidinho. Faz ali, já traz a ilha, o computador ele já leva uma demanda maior, geralmente quando é no computador é quando eu uso uma câmera profissional, que eu também tenho, mas no caso do celular eu prefiro até às vezes fazer a edição no próprio aparelho, no próprio aplicativo. Ô Fernanda, tinha uma grande preocupação quando começam as redes sociais a explodirem, delas engolirem monstros da comunicação, né, no Brasil, como Rede Globo, Bandeirantes, SBT. Então todo mundo foi para a rede social e isso fez com que a audiência desses canais caísse um pouco, né? As pessoas dividiu, né? Então, Manel, essa sempre foi uma preocupação nossa que trabalhamos em veículos de comunicação tradicionais, oficiais, como televisão e rádio. No início todo mundo teve esse medo e a gente participou de muitos congressos de radiocomunicação, de telecomunicações, em que todos tinham esse receio. E aí nós percebemos que era preciso a gente aliar ao novo e não olhar para o novo como um concorrente, mas aproveitar os recursos da internet para agregar ao nosso produto, que a televisão hoje ela está aliada à internet. Todos os programas hoje têm as suas redes sociais, todos os programas hoje podem ser transmitidos pelo YouTube, que também é um canal de comunicação que cresceu consideravelmente. Então, assim, só vai ficar para trás quem não tiver essa visão.
de que o novo vai vir, mas que a gente tem que acompanhar a evolução e a gente tem que estar estudando constantemente as formas de aproveitar essas oportunidades e agregar valor ao nosso trabalho. Então, acho que a televisão hoje, ela não vai nunca perder a audiência dela. A rede social, ela tem um público, mas a televisão também tem o público dela. E a televisão hoje, ela pode tanto pegar o público que ela já tem na televisão, quanto ela pode ainda ampliar esse público na rede social. Aumenta o espectro, né? Com certeza. É bem e eu falo isso por experiência que eu tive aqui na própria Sistec, né? Quando veio quando começou a crescer essa demanda de rede social, da notícia em primeira mão, a gente começou a perceber que não adiantava a gente fazer um jornal e colocar ele no ar só às 7 horas da noite, segurar as notícias até às 7 horas da noite. E isso a gente percebeu que não, a gente precisava do imediatismo da rede social para levar essa notícia em primeira mão. As pessoas querem saber o que está acontecendo em tempo real. Aconteceu isso, então aconteceu. Vamos jogar a notícia na internet, vamos aproveitar nossas redes, nossos canais de comunicação, nossas plataformas digitais. A gente já vai lá dar a notícia e depois a gente vai dar o jornal completo à noite na televisão. Quem quiser depois assistir a reportagem completa, vai assistir o jornal. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber ter um equilíbrio para não ficar para trás, não ficar fora desse novo mercado digital que veio para ficar. E são várias redes sociais que aparecem a cada dia. Hoje mesmo eu estava vendo de uma nova que o cara do Facebook está lançando. Vai ter o nome, acho que de Meta. A Meta é o Facebook que se transformou em Meta. Em algo melhor, virou, né? É isso que eu vi o Facebook, ele virou Meta. O novo nome do Facebook agora será Meta. Por quê? Porque eles estão agora ampliando, vamos dizer assim, os objetivos com a rede social deles. Então, Meta tem mais a ver com essas novas novidades que eles vão trazer por aí. Então, não vamos dizer que é uma outra rede social, é o próprio Facebook com nome que novo. virá com novas configurações e por isso vai mudar esse nome. Porque dizem que vão ter outras formas de vídeo, outras formas de... Isso, é porque vão ter inovações dentro da plataforma, entendeu? E aí o Facebook vai mudar o nome para Meta. Ok. Fernanda, você é uma jornalista que teve em TV grande, na Bandeirantes, enfim, teve contato com esse pessoal. Eu imagino o seguinte, existe uma preocupação em alguns órgãos no mundo inteiro de fazer a informação, mas por trás da informação também tem uma certa manipulação do público. E como que fica isso? De uma hora para outra o público não é quem manipulado, mas ele manipula. Como, por exemplo, a gente viu na Primavera Árabe, o povo, vão para a rua, vão quebrar tudo, e foram para a rua e derrubaram o Gaddafi, que era um governo de mais de 60 anos, e derrubaram o Mubarak no Egito, e derrubaram grandes homens, grandes nomes, grandes governos bem instalados, enfim, caíram com isso. E como que isso é recebido? Opa, espera um pouquinho, como é que a gente vai fazer? Não tem mais como manipular... Hoje as pessoas não estão mais tão inocentes como no passado. E a gente vê hoje na própria mídia, as grandes televisões, os grandes canais de comunicação hoje, deixam isso muito claro. Existe sempre o interesse, claro, empresarial por trás de um editorial, por trás de um canal de comunicação. O jornalista, ele é funcionário de uma empresa e ele tem realmente que respeitar a linha editorial. Sim. Se ele não quiser, se ele não estiver de acordo com aquela linha editorial, vou para outra empresa. Infelizmente ele vai ter que se retirar daquela empresa e tentar trabalhar numa outra com quem ele encontre, né, um equilíbrio, encontre proximidade de ideias. Mas o que eu vejo hoje é que as pessoas estão muito mais críticas, estão muito mais, vamos dizer assim, mais veiacas, né, que é um termo muito usado aqui em Caratinga, para poder sacar quando existe uma manipulação, quando existe uma notícia manipulada. Acredito nisso. Hoje tem essas discussões, isso aí alterou muito o rumo dessa prosa, né? A própria internet, quando a gente fala, né, deu voz às pessoas. Então, hoje, qualquer pessoa pode emitir uma opinião na internet. Os programas todos hoje, como eles também estão na internet, a pessoa assiste, ela já vai ali, ela se sente... habilitada, né, a falar o que ela quiser. Isso também tem um lado ruim. Tem um lado ruim. Porque as pessoas acabam perdendo o medo de prejudicar outra pessoa, né, de falar
coisas que às vezes não deveriam, coisas que vão desagradar, desabonar, né? Utilizam de perfis falsos para fazer isso. Isso é um crime muito grande, né? Já virou crime, né? Isso é crime. Por exemplo, então... se eu quiser fazer uma crítica à Fernanda, ao trabalho da Fernanda, o Emanuel vai lá e faz a crítica. Agora, eu criar um Face com um nome fictício para criticar a Fernanda, se conseguir rastrear, eu falo que isso é crime. Tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu falo que a internet virou uma terra sem lei. As pessoas se sentem no direito de falar o que elas quiserem, sem medir as consequências. E isso aí é um lado ruim da internet, inclusive as fake news, que a gente vê muito por aí, o sensacionalismo embutido, não só que a gente está falando de mídias grandes, de grandes empresas, mas hoje em dia as pessoas criam agência de notícias falsas, de notícias fake, para poder gerar audiência, para poder gerar polêmicas na internet. Isso aí é um crime também, é uma coisa negativa que eu vejo, né, ao meu ver, dessa globalização, né, dessa liberdade de expressão que as pessoas adquiriram através da internet. Eu acredito que a tecnologia veio numa força muito grande, e é óbvio que eu estou falando isso para a gente examinar. Ela veio numa velocidade muito grande em que os nossos tribunais não conseguem acompanhar. Tipo assim, a internet lançou isso hoje, espera um pouquinho, gente, como é que vai ser? E os crimes virtuais... Isso é crime, isso não é, como é que nós vamos resolver? E os crimes virtuais, Manuel, rápido. Eles são os mais difíceis de serem investigados. Então, assim, como você falou, a polícia hoje ela não tem ainda um aparato muito efetivo para poder conseguir identificar os crimes virtuais, desvendar e punir, né, essas Fernanda, pessoas. é muito difícil isso. É eu muito achava, complicado. Por exemplo, eu achava que o meu celular ele tinha um IP. O celular de Fernanda, outro IP. O celular de Isaac, outro IP. De todo mundo, cada um com IP. Outro dia eu fiquei sabendo que não, que é um IP instalado para atender a vários celulares. Então, se uma pessoa faz algo, invade a sua conta, por exemplo, você vai saber que ela está no IP X, onde tem milhares de celulares. É por isso Mas que não tem tem essa como dificuldade. saber quem é que fez. É por isso essa Muito dificuldade. Difícil. Muito difícil. Fernanda Freitas é a convidada do Opinião, nós voltamos já. União Premoldados, sua casa da base ao acabamento, das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados, materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes. Para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados, parceirão na construção para toda a região. União Premoldados, BR 116 4635, Caratinga, telefone 3321-3908. Fique tranquilo e aproveite sua vida. Deixe seus bens por nossa conta. Minas Mundial, corretora de seguros, há 20 anos no mercado, protegendo seu patrimônio com responsabilidade e transparência. Trabalhamos com as melhores companhias de seguro do mercado. Ligue e faça sua cotação. Seguro de automóveis, residencial, empresarial e plano de previdência. Minas Mundial, corretora de seguros, com você em todos os momentos. Fernanda Freitas, jornalista, é a convidada do Opinião Regional de hoje. Fernanda, e como é que concilia minha filha? Fala um trem comigo, deixa eu falar minha filha, que eu posso falar, que eu sou velhinho e você não é. Então, assim, é claro que não. Você é uma menina, Fernanda. Menina. Então, aí, é uma menina com um monte de menino. É. São 3, né? 3. Um adolescente de 15... Um de 10, um pré-adolescente de 10 e uma bebê de 1 ano e 3 meses. Que deve ser a
alegria da casa. É verdade, Manel. A alegria. Era um sonho que eu tinha, ter uma filha. Já tinha 2 meninos. Não estava mais planejando ter filhos. Até porque eu estava no momento da minha carreira onde eu tinha muito foco, produzindo muito. E eu pensei, não, meus filhos estão criados, não vou pensar em ter filho mais não, deixa pra lá, se vier menina agora vai ser para ser neta. Eu já falava assim, eu vou ter uma neta, Deus vai me dar uma neta porque não me deu filha e agora já era. E aí veio a Liz, aquela coisa mais linda, assim, a gente planejar, assim, a gente esperar, mas muito desejada. E foi assim, uma coisa que aconteceu e que me fez mudar ainda, muita coisa na minha vida, a chegada da Liz, né? Eu estava no momento da minha vida, da minha carreira aqui em Caratinga. Na verdade, deixa eu retroagir um pouco para vocês entenderem. Eu morava no Rio, meus 2 filhos nasceram em Niterói e eu comecei a sentir lá, eu também atuei no jornalismo lá, a vida lá era muito mais complicada, porque eu morava em Niterói e trabalhava no Rio. E era uma viagem para ir, outra para voltar. Era 1 hora no mínimo de trânsito para chegar, mais 1 hora para voltar, fora o risco. E finais de semana trabalhando, plantões, era uma rotina muito complicada. E aí meus filhos, primeiro nasceu o João, né? O João nasceu, eu já saí daquela rotina frenética da Bandeirantes. E resolvi ficar mais por conta do João. E aí comecei a fazer outros trabalhos freelancer também dentro da minha área, mais coisas que eu conseguia conciliar com a maternidade. Sempre priorizei a minha família, Manel, toda a vida. Eu falei, meu trabalho é muito importante, mas a minha família está em primeiro lugar. Meus filhos precisam da mãe. E eu não coloquei filho no mundo para ser criado por babá. Então, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Eu não tinha mãe, eu não tinha sogra lá, eu não tinha ninguém, era só eu e meu marido. Então, eu falei assim, meus filhos foram crescendo, o Felipe, que é o segundo, estava com 3 anos, estava acabado de fazer 3 anos, e eu comecei a sentir uma falta muito grande de ter proximidade com meus pais e com a minha família. Eu falei, meus pais estão envelhecendo, o tempo está passando, eu estou aqui nessa correria, e estava fora da minha área. Né? Nesse meio tempo eu já estava fora da área, eu estava até empresariando, eu tinha comprado uma empresa, estava administrando uma empresa num shopping, uma loja, e eu vi que eu estava muito infeliz, fora da minha área, fora do jornalismo, fora da comunicação. Falei, não, esse negócio de empresariar não é o que me realiza. Então eu pensei, se eu voltar para Caratinga, Caratinga tem um campo muito fértil na área de comunicação e eu vou conseguir conciliar minha carreira com a maternidade, com meus filhos. E para mim vai ser mais fácil, porque lá eu tenho minha família. Eu tenho seio familiar, eu tenho apoio. Claro. Eu tinha lá também a família do meu marido, tias, mas aqui tios. é que estavam meus pais, né? Então eu falei, meus filhos vão ser criados perto dos avós. E eu falei com meu marido, vamos para Caratinga e tal. E aí ele ficou meio assim no começo, mas depois ele acabou topando. E vendo que eu vim para cá, fiquei mais feliz. Eu vim na frente, depois ele veio, meses depois ele veio. E aí eu já fui logo começando a trabalhar de novo no jornalismo. E fiquei muito feliz. E aí eu consegui conciliar, porque assim, eu almoço em casa, aqui em Caratinga, lá não. Lá eu saía de manhã e chegava à noite. Né? Era diferente o ritmo. Eu falei, não, aqui é muito mais tranquilo. Eu vou ter mais qualidade de vida. A qualidade de vida. E aí eu entrei num ritmo também, Manel, que aí nesse período meus filhos foram crescendo. E cada vez que o filho vai crescendo, você vai deixando de ter determinado tipo de trabalho com uma criança, né? E na medida que eles iam me dando menos trabalho, eu ia focando mais no meu trabalho. E aí veio a pandemia, veio a minha gravidez primeiro. Veio a gravidez inesperada da Liz e logo em seguida a pandemia. E na pandemia eu fiquei em home office, né? Aqueles primeiros meses de pandemia. Eu dei uma desacelerada e foi um choque para mim quando eu dei aquela desacelerada, porque eu pensei assim, gente... eu comecei a ouvir meu filho falar assim, ai mãe, a sua comida é tão gostosa. Eu não cozinhava com meus filhos há mais de 6 anos. Eu não tinha rotina de almoçar com eles na mesa. A gente comia na rua, todo dia comia em um restaurante diferente, porque era tudo muito corrido. Aí eu falei, gente, eu preciso desse tempo, eu estou precisando desacelerar um pouco. E aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, agora eu vou ter um bebê. E eu tenho que começar a pensar numa forma, porque eu também não quero parar de trabalhar, mas eu quero conciliar essa minha vida familiar com o meu trabalho. E foi o que aconteceu depois que a Liz nasceu. Eu
pensei, né, vivi ali aqueles primeiros momentos de licença maternidade com ela, senti muita saudade do trabalho, senti saudade, fiquei contando os dias também para voltar, mas dividida. Eu quero meu trabalho, mas eu quero minha filha, eu quero minha família. Você está entendendo? Uhum. E foi aonde eu voltei a trabalhar durante um tempo e depois pensei em mudar um pouco o rumo da minha vida. Foi aonde eu decidi, eu abri mão de trabalhar no jornal, né, no jornal diário. Que produzir notícia todo dia. Redigir, enfim, apresentar o jornal, que também é uma coisa assim, todos os dias eu tinha que estar ali, né, bem, para poder levar linda, denteada, notícia, bem arrumada. E naquela época minha filha ainda era bebê, eu não dormia bem à noite, eu estava muito cansada, porque o puerpério ele não é fácil. Um bebê quando nasce, a mãe, cada bebê não tem receita, cada bebê é de um jeito. Mas a mulher se doa tanto durante a gravidez. E a gente se doa completamente. A mulher vira uma capinha. Completamente. Não. E aí veio isso, eu comecei a pensar, eu quero viver minha maternidade, eu quero conciliar o meu trabalho. E foi aonde eu decidi, né? Eu conversei, lógico, com minha mãe, conversei com meu marido, conversei aqui na empresa também. Troquei ideia com várias pessoas envolvidas ali na minha rotina familiar e na minha rotina de trabalho. E, graças a Deus, todos entenderam qual que era o meu desejo. E a gente conseguiu fazer de uma forma bem tranquila, bem leve. Então, eu deixei o jornal, mas não deixei de ser jornalista, né? Uhum. Eu continuo hoje com o Talentos e Negócios, que é um programa que nasceu no meu coração, que eu idealizei e que desde o início tive o apoio da Sistec, na parte técnica, que esse programa também é gravado aqui nesse estúdio. Então, assim, é um programa que eu nunca pretendo deixar de fazer, é um programa que traz muita realização para mim e, ao mesmo tempo, ele me dá possibilidade de fazer outras coisas também, né? Administrar melhor o meu tempo. Então, foi o que eu fiz. Aí, nesse meio tempo, foram surgindo os convites para trabalhar na rede social. Então, foram surgindo as empresas procurando para poder... A gente é formador de opinião, as pessoas gostam, né, Manel? Quando confiam, quando acreditam no seu trabalho. Elas te procuram para você representar a empresa dela. Com certeza, com certeza. E aqui em Caratinga a gente vê que as pessoas têm muito esse costume de confiar a sua empresa a um determinado profissional, porque ele sabe que ele vai trabalhar a imagem daquela empresa de uma forma, né, correta, de uma forma que vai trazer resultado para ele. E foi mais ou menos isso que foi acontecendo de forma natural comigo. Isso é bem legal, porque eu te acompanho nas redes sociais e é bem legal a forma que você faz os vídeos, como você eu comecei fala. Usando a minha rede social pessoal, de forma pessoal. O cavaco não pode cair longe do toco, né? Quando você falou que já aprendeu fotografia com seu pai e tal, eu imagino que a fotografia foi só uma das coisas, mas também em si já veio todo esse arcabouço de uma grande comunicadora. A gente vai aliando as experiências. Eu acho que tudo é uma soma de dons misturado com experiência, com conhecimento que a gente vai adquirindo na prática do dia a dia e também através de estudo, né? Então, assim, foi uma coisa que foi casando mesmo. Eu já estava ali, já me comunicava. Eu me comunicava de forma muito pessoal no meu Instagram e as pessoas gostam hoje desse tipo de comunicação também. É você trazer uma experiência pessoal sua, né? Hoje em dia eu vejo muitas empresas querem divulgar o negócio delas na internet, não de forma tão institucional, mas de forma pessoal mesmo. Você, Manel, falando que você utiliza determinado produto porque ele traz benefício para a sua vida. Uhum. Então, assim, é esse seu depoimento, é esse seu testemunhal que vai fazer a diferença na vida daquelas pessoas que te acompanham, que acreditam em você. Então, esse que eu vejo, que eu costumo dizer que eu sou mais do que jornalista, e isso eu falo com muito orgulho. Eu sou formadora de opinião. Nós somos formadores de opinião. Porque as pessoas que nos conhecem, que conhecem a nossa trajetória profissional, elas acreditam em nós. Acreditam nas nossas crenças também. E isso é muito gratificante. Fernanda Freitas, jornalista, é convidada do Opinião. Voltamos já.
União Premoldados, sua casa da base ao acabamento, das colunas ao telhado, o melhor preço. União Premoldados, materiais para construção, tijolos, areia, cimento, telhas, ferramentas, muros, lajes, bloquetes, para fazendas e sítios, ferramentas, telas para alambrado, mangueira para irrigação e uma infinidade de artigos. União Premoldados, parceirão na construção para toda a região. União Premoldados, BR 116 4635, Caratinga, telefone 3321-3908. Fique tranquilo e aproveite sua vida. Deixe seus bens por nossa conta. Minas Mundial, corretora de seguros, há 20 anos no mercado, protegendo seu patrimônio com responsabilidade e transparência. Trabalhamos com as melhores companhias de seguro do mercado. Ligue e faça sua cotação. Seguro de automóveis, residencial, empresarial e plano de previdência. Minas Mundial, corretora de seguros, com você em todos os momentos. Fernanda Freitas, jornalista, é a convidada do Opinião Regional de hoje. E nós estamos falando sobre redes sociais, internet, jornalismo, TV e, claro, com essa presença agradabilíssima da Nandinha. Alegria, Fernanda. Muito bom. Nossa, Manel, eu estou muito honrada de estar aqui com você. Eu estou muito feliz. Já te entrevistei. Já entrevistei o Manel, gente. Agora, já entrevistei o Belarmino. Com o Padre Belarmino também. Com o Padre Belarmino, já fui lá no meu programa. Aliás, verdade. Ele está sumido. Eu estou querendo fazer um Instagram para ele. Estou tentando convencer ele a fazer um Instagram. Não, ele tem que estar no Instagram. Com certeza. Vai ter um público muito grande querendo rever o compadre Belarmino. Não pode sumir assim, não. Estou pensando seriamente nisso. Com certeza, Manel. Ele tem que aparecer de novo. Vamos trazer ele para a internet. Fernanda, é impossível a gente não relembrar, claro, não quero ficar falando de tragédia, disso, daquilo, mas eu quero falar especificamente do seu trabalho durante a cobertura daquele evento triste que nós tivemos em Caratinga, Isso. que foi o acidente envolvendo a Marília Mendonça. Seu trabalho foi muito bem feito, Fernanda. Você trouxe entrevistas, você foi lá conversar com o médico, com o cara do corpo de bombeiro que atendeu, com o policial militar que foi lá fazer. Então foi um trabalho muito, muito, muito bem feito que ganhou projeção nacional. Ganhou, Manel. Não era essa a minha jeito intenção. Nenhum. Na verdade, deixa eu contar o que aconteceu. Quando aconteceu a queda do avião, antes de eu saber se era ou não Marília Mendonça, eu fiquei naquela expectativa, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui em Caratinga? E aí, na medida que foi, aí comecei a receber ligação de jornalistas da Record, do SBT, que tinham meu contato, tudo de São Paulo, do Rio. Gente que você conheceu quando você trabalhou lá. Contatos que a gente tem dentro do jornalismo mesmo, gente que já me conhecia aqui da Sistec. E aí eles me perguntando, você está no local do acidente? E eu não estava no local do acidente e eles precisavam de informação. E eu fiquei, aí eu comecei, aí aquele comichão de jornalista começa a pegar a gente. Eu sei que eu não estou mais no jornalismo factual, mas dentro de uma situação daquela, eu não podia ficar de braço cruzado dentro da minha casa, vendo as coisas acontecerem e não correr atrás da notícia, de não apurar. E eu tenho um público que me acompanha e que com certeza estavam esperando alguma coisa de mim. Então, foi por esse público e também por essa questão dessa demanda que eu tive de outros jornalistas precisando de informação que eu resolvi ir para lá. E eu peguei meu carro e fui para o local do acidente. Eu falei, eu vou lá e eu vou ver o que eu consigo apurar, o que eu consigo trazer de informação. E eu fui para o local e fiz algumas transmissões ao vivo no meu Instagram de lá. Voltei de lá extremamente abalada, Manel, mas extremamente abalada porque eu sempre fui uma jornalista extremamente sensível. E eu não gosto de fazer esse tipo de matéria, não é o tipo de matéria que eu curto. Chegar lá e ver casos... Eu nunca gostei de cobrir tragédia, nunca. Não é legal. Nunca.
Assim, quando eu estava na rua, né, quando eu estava em repórter de rua, que tinha acidente, que tinha assassinato, eu até ia porque eu tinha que ir, mas eu não gostava, eu ficava muito abalada. Então, assim, tudo que envolvia criança, então, me abalava mais ainda. Se fosse um acidente que tivesse uma criança, se fosse uma situação dessa, toda a vida eu fui assim. Então, eu evitava, mas nesse caso eu não podia deixar de ir, e fui, e voltei. E aí eu consegui trazer algumas informações e aquilo já começou a dar uma reviravolta grande dentro do meu Instagram, aquilo começou a ter uma abrangência muito grande, as pessoas começaram a compartilhar, porque ali tem muita gente que me segue que é de fora, né? Eu tenho muita gente que me conhece de quando eu morei no Rio, eu tenho pessoas que me acompanham de São Paulo, tem pessoas de Belo Horizonte, então pessoas que não tinham esse acesso às nossas redes locais começaram a me procurar. E aí começaram a compartilhar aquelas notícias e o negócio começou a ganhar uma proporção muito grande. E aí o que aconteceu? Aí passou, aí pessoas entraram em contato comigo querendo me trazer relatos a respeito do que tinha acontecido. Eu ouvi um barulho no avião, eu vi quando o avião caiu. Começaram a surgir testemunhas me trazendo algumas informações, eu comecei a apurar aquilo e consegui trazer, eu abri espaço para as pessoas falarem um pouco, perguntarem, tirarem as dúvidas, e ali eu fui interagindo com aquelas pessoas. Nesse período, eu soube que o médico que entrou, uma das perguntas que me fizeram era se eles teriam a possibilidade de estar vivos quando houve a queda do avião. E aí, vários seguidores me perguntaram e eu fiquei querendo trazer essa resposta para as pessoas. E aí, a minha prima trabalha com um médico que socorreu as vítimas. O médico que esteve dentro do avião. E ela comentou comigo, olha, ele não tinha ninguém vivo, ele trabalha comigo, ele é meu amigo. Aí nisso eu pensei, eu vou trazer ele no programa Talentos e Negócios, vou trazer ele para a gente poder ele falar sobre, dar o depoimento dele, do que aconteceu no local no dia. E aí fiz um convite para ele vir no programa. E nesse dia, Manel, eu só podia gravar o programa na terça-feira, era uma segunda-feira, quando eu convidei o Dr. Diego. E o Dr. Diego falou, Fernanda, amanhã eu não estou aqui, eu estou em Governador Valadares porque eu sou médico do SAMU lá. Então vou estar o dia todo lá. E eu não tinha outro dia para gravar com ele, o Talentos. Falei, beleza, você poderia me dar então uma entrevista por uma videoconferência? Agora, daqui a pouquinho? Ele falou, claro, eu estou à sua disposição. Aí eu cheguei, eu estava na rua, fazendo um trabalho. Falei, você me aguarda meia hora que eu vou poder resolver isso com você. E cheguei em casa rapidamente, deixei minha filha com a babá, tinha uma manicure me esperando para fazer minha unha lá em casa. Eu falei, gente, vocês me dão meia horinha só que eu preciso fazer uma entrevista aqui rapidinho. E aí a minha intenção era gravar com ele para poder exibir no Talentos e Negócios a entrevista. Tanto que eu fiz a entrevista com ele, foi mais ou menos 1 hora de entrevista, eu fiz pelo Zoom, pelo aplicativo Zoom. Manel, quando nós terminamos de gravar, o meu celular não salvou aquela gravação. Eita! A gravação tinha ficado grande demais, o celular estava já pesado, sobrecarregado, ele não conseguiu salvar, eu perdi a entrevista inteira. E aí o doutor Diego me pergunta em seguida, deu certo? Eu falei, doutor Diego, tem uma péssima notícia, não deu certo. Aí ele falou, Fernanda, não tem problema, vamos fazer de novo. Mas eu pensei, como que eu vou fazer de novo? Meu celular não está salvando. A gente não tem como ir lá no estúdio. Eu pensei, já sei. Vou fazer uma live no Instagram. Foi da onde veio a ideia da live. Vou fazer uma live no Instagram, porque pelo menos ela vai ficar salva ali no Instagram. E fiz. Quando eu entrei com a live, já começou a surgir aquele tanto de gente acompanhando, mais de 150 pessoas. Você tinha quantos seguidores até esse minuto, até essa hora? Nesse período, vou quando falar eu a data, fiz não, a vou falar live, até essa hora. No dia da live eu estava com 24 mil seguidores. E depois? Hoje eu estou com 33.500 seguidores. Ok, deu uma... Aumentou quase 10 mil. Quase 10 mil seguidores. No mesmo dia foram 6 mil seguidores em questão de 2 horas. Mas assim, o que aconteceu? Teve uma repercussão, essa live teve uma repercussão muito grande. Por quê? Entramos ao vivo, beleza. Todo mundo que assistiu a live começou a compartilhar e marcaram. Sônia Abrão, os próprios seguidores começaram a marcar pessoas influentes, jornalistas. E aí, quando foi no dia seguinte, a produção da Sônia Abrão entra em contato comigo pedindo o telefone do doutor Diego.
Aí eu pensei, eles querem gravar uma entrevista, né? E eu passei o telefone porque eu sabia que o Dr. Diego estava à disposição da imprensa. E eu sabia que ele não ia achar ruim de eu passar o telefone dele. E eu passei e em seguida liguei para ele. Falei, doutor, produção da Sônia Abrão, da Rede TV, entrou em contato comigo querendo seu contato. E eu passei. Ele falou, não, tá, Jó, eles já me ligaram aqui. Beleza, não tô sabendo de nada, Manuel. Quando é no dia seguinte, né? Quando foi de tarde, eu estava na rua, eu comecei a receber milhares de mensagens. Meu celular, de repente, começou 100 meu celular. E aí eu fui ler era uma seguidora minha de Caratinga, falando que eu estava no programa da Sônia Abrão, entrevistando um médico. Falei, gente, como assim? Então, ela aí pegou sua live. Eles pegaram minha live, mas eles não me avisaram, entendeu? Mas tudo bem, eles acreditaram, isso não tem problema. Mas eu também não estava esperando. Então foi uma coisa assim, foi surpresa para mim. E aí depois eu fui ver, aí nesse meio tempo começou a surgir milhares de pessoas seguindo, né, na sequência, começou aquele tanto de gente seguindo e mandando mensagem, e como que eu faço para ver a live? Porque a Sônia Abrão utilizou, ela pincelou os principais momentos da entrevista, veiculou ao vivo no programa dela, e as pessoas queriam assistir a live na íntegra, porque são 40 minutos de live. E aí as pessoas começavam a mandar mensagem, mas como que eu faço para ver a live? Aí ela deixou o meu Instagram lá na tela da televisão, você consegue assistir a live completa no Instagram da Fernanda Freitas, jornalista. Foi aonde migraram, esse público que estava assistindo o programa dela, todo migrou para o programa. E aí a live hoje, deixa eu ver aqui se eu tenho como te falar, a quantidade de visualização hoje. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Deve ter gente que viu demais. Ela tem 55.041 visualizações. A live, só a live, né, no Instagram. Porém, ontem uma amiga me mandou um vídeo, Manel, eu fiquei até surpresa, porque essa live ela já foi compartilhada em vários canais do YouTube, ela está rodando, ela está circulando aí o Brasil. E ontem uma amiga da minha faculdade me mandou aqui um print me mostrando minha live num canal. E a live já teve, até ontem, 918 mil visualizações num canal do YouTube. Entendeu? Eles colocaram essa live. Então, assim, foi uma coisa que trouxe uma repercussão muito grande, eu não esperava. E eu fico feliz, eu fiquei muito feliz por ter contribuído dentro do meu trabalho, dentro da minha missão de informar as pessoas, claro, né? Lógico, eu estou aqui dentro de uma cidade do interior, onde... né, muitos não têm acesso, dificilmente uma emissora vai conseguir trazer um jornalista para ficar por conta, passando alguns dias aqui para apurar detalhadamente. Na verdade, não foi um simples acidente de avião, foi uma estrela cadente. Foi. Uma estrela que caiu, né? E de uma força... Eu não gosto de sertanejo, vou ser sincero. Algumas coisas eu também não era fã da cantora das músicas. Eu gosto de Tião Carreiro, eu gosto dessas coisas. Tião Carreiro, Pena Branca e Chavantinho, eu gosto do Joaquim Emanuel, da raiz. Da raiz. Então, assim, eu não viajo nessas vibes, mas deixar de reconhecer que ela é uma mulher que comunicava com as mulheres, que ela era uma coach emocional das mulheres que sofrem por questões de relacionamento ou por mulheres que não acreditam em si, ela empoderava as mulheres. Ela deu voz às mulheres que antes sofriam caladas, às vezes, suas decepções amorosas, né? Ela também, eu admiro um outro lado, ela se autoaceitava da maneira que ela era, ela quebrou padrões de beleza, né, impostos pela moda do mundo musical. Então ela mesmo cheinha, aquela silhueta mais robusta, ela usava short, ela usava saias curtas, ela não tinha vergonha de ser quem ela era. Tô linda, maravilhosa e ninguém tem nada a ver com isso. Exatamente. Então isso também, ela acabou representando uma fatia muito grande das mulheres. Tipo o Jojo Todinho faz. Ela trouxe uma autoaceitação e depois também, quando ela emagreceu, quando ela começou a se cuidar, ela inspirou outras mulheres também a se cuidarem, a terem cuidado, a se amarem, a mostrar para as mulheres que elas podem tudo que elas querem, né? Que elas têm que ter um lugar de destaque. Isso foi muito bom. Ela deixou um legado muito bonito, apesar de eu não ser também fã do estilo musical, que eu também não era, apesar de também já fui num show dela. Mas eu admiro demais o trabalho dela. Não conteste a voz dela, não tem como não reconhecer que ela foi uma estrela, que ela era um ícone. E vamos entender um negócio. A poesia dela é simplista, mas é de uma
É profunda. É de uma profundidade Aquela grande. história ali, né? Pouco espaço virou um labirinto. Aquilo ali, foi de uma felicidade naqueles E versos. você entende disso, né, Manuel? Porque você também compõe, Gosto de você poesia. canta, você compõe, então você tem se eu noção. te chamo do colchão, você vai para a sala, Com certeza. virou um labirinto. Você não se preocupa com o que eu sinto, 2 metros e pouco, ou pouco espaço, virou um labirinto. Então ela realmente é uma poetisa da simplicidade, uma poetisa que comunica com essa grande massa. Ela compôs E o Brasil 441 músicas, Manel. Pensa. O Brasil perdeu muito. Com 26 anos apenas. Ela fazia uma música a cada 5 minutos. Ela deixou 98 composições que ainda não foram gravadas. Fernanda, na hora do acidente ali, eu estava vendo a transmissão logo no início, e quando eu vi, eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas nessas horas. E quando eu vi que estavam tranquilos, a polícia militar, o bombeiro, preocupados em amarrar o avião e que não sei o que, então eu já vi assim, ó, morreu todo mundo. Mas por que morreu todo mundo? Porque se tivesse alguém vivo ali, a gente fica mais desesperado. Corre, pega isso, é desesperador. Com certeza. Né? Quer dizer, eu já salvei gente em enchente. É uma corrida contra o tempo, é um desespero. A gente fica desesperado. E ali estava tudo muito tranquilo. Infelizmente foi um acidente instantâneo, uma morte instantânea também, fatal e instantâneo. Então, o próprio médico falou, não tinha chance. Pelo estado que ele encontrou os corpos, não tinha chance de ter nenhum sobrevivente. Ô, Fernanda, nós estamos chegando ao final da opinião. Eu quero agradecer demais que você parou a jornalista, você parou a mulher, você parou a mãe de 3 crianças. Eu vou falar criança que seu menino de 15 anos também aí no seu coração. Mas vai ser sempre criança. Sempre seu menino. Com certeza. Não é? A esposa, a sua correria, a empresária que tem contato com os comércios, com as empresas, enfim. Eu que agradeço demais o convite, a oportunidade. E iluminar uma opinião. Oportunidade, eu conheço a opinião regional desde criança, nunca imaginei que estaria aqui um dia conversando com você. Então, fico muito feliz, muito honrada. Gratidão, obrigada. Fernanda. Gratidão muito toda grato. minha, tá? E parabéns pelo programa, parabéns pelo seu trabalho, porque você também é um talento, assim, sem palavras. Grato. Quem te acompanha sabe disso. Muito grato, Nanda. Eu que agradeço, querido. Nós estaremos de volta no próximo Opinião, para trazer mais uma opinião. E te espero no próximo programa.